Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Uma coisa nós devemos lembrar, quando se trata de falar da palavra de Deus, é muito preocupante. Que falar de nós, falar de alguém, eu diria que nós temos uma grande desenvoltura, né? Mas falar daquele que é especial, daquele que é grande, que é poderoso e que pode todas as coisas, é um pouco complicado. Mas ele disse que em todo tempo estaria conosco. E essa é minha confiança nesse momento. Vocês estão lá e Ele está comigo. Isso é que é importante. Amém? Irmão, eu vou falar de uma coisa que o nosso tema da nossa mensagem é firmados em Cristo. Firmados em Cristo. E o nosso texto se encontra em Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8, que diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga nem deixa de dar frutos. Amém? E a minha pergunta é o seguinte: vocês estão firmados em Cristo? Nós estamos firmes em Cristo? Não relaciono firmeza em Cristo mediante todas as atividades que alguém possa exercer na igreja. Não estou relacionando firmeza em Cristo você que tem cargo, função, tem cultura, sabedoria, conhecimento, sabe destrinchar uma mensagem melhor do que ninguém, não perde uma atividade, cumpre todas as ordenanças da igreja e no domingo diz: eu não deixo de jejuar. Não relaciono a isso. Isso são atividades que nós temos, atividades e compromissos que nós temos que ter todos os dias, como eu diria, uma autocomplementação para nós estarmos nos caminhos do Senhor. Eu já conheci tanta gente que exercia todas as funções dentro da igreja, fazia todas as coisas, sem dizer um não sequer. E quando alguém perguntou depois: como está você? Ele disse: eu não estou mais em Cristo. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Para nós exercermos todas as coisas, estarmos nos caminhos do Senhor e permanecer até o fim, é preciso estarmos firmados como uma grande árvore, com fortes raízes, que possa vir o que for, não deixa você cair. Isto não quer dizer que mediante as dificuldades e lutas, por mais que você seja uma árvore frondosa, raízes profundas, você não se balance um pouquinho. Toda árvore, por frondosa, grande que seja, devido às extremas tempestades, balança um pouquinho. Mas não quer dizer que ela venha cair. Toda árvore ela é sustentada pelas suas extensas e profundas raízes, como uma forma de absorção do líquido da água para dar uma certa virtude às suas folhas e aos seus frutos. Não existe nenhum cristão firme, não existe nenhum cristão potente, capaz, se não tiver a estrutura em Jesus Cristo. Se a gente for fazer uma colocação hoje
que o Maracanã já está reduzido no seu tamanho, que alguns anos atrás era considerado o maior estádio do mundo. Hoje, nessa relação do passado, do tamanho do estado, a gente poderia aqui dizer que o número de desviados foram pessoas, ou seja, daria para fazer uns 3 a 4 Maracanãs. Aí alguém pode perguntar, mas por que isso? Simples, estiveram na igreja, participaram de tudo, exerceram as suas funções, nunca perdiam compromissos, estavam sempre agendados em todas as atividades dentro da igreja, mas não estavam enraizados em Cristo Jesus. As tempestades são grandes, as lutas são tenebrosas, os desafios são a cada dia, eu diria que desproporcional à nossa estrutura, à nossa capacidade. Mas quando nós estamos firmes com Jesus, a gente não olha para trás, mesmo que circunstancialmente venha um pouco de desânimo, que isto é natural, isto ocorre em nossas vidas, como aconteceu também com alguns dos patriarcas, de até desanimarem um pouco, mas eles não desistiram. Isso é que é importante. Hoje a gente vê igrejas cheias, lotadas de pessoas, em quantidades, eu diria, de uma expressão exorbitante, mas se passar na peneira, são poucos os firmes em Cristo Jesus. É como a grande plantação de coentro, daquela folhagem toda, mas os talos são finos, as raízes não são profundas, e quando dá um chuvisco, de acordo com a quantidade de água, eles simplesmente murcham, caem, porque as suas raízes, o seu caule não é estruturado para permanecer de pé. A gente vê o exemplo, irmãos, citado do apóstolo Paulo, um dos homens que mais viveram os maiores desafios da vida. Eu diria que foi um dos apóstolos que mais sofreram, que mais sofreu, que mais passou por dificuldades e tudo mais, e ele não desistiu. Porque a motivação dele vinha de Cristo Jesus, as suas raízes estavam profundas, ele estava estruturado em Cristo Jesus, fazendo com que ele não olhasse para trás, que chegando ao ponto ali que ele disse que no final combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia desde o início em quem ele cria, ele sabia desde o início em quem ele estava firmado. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, lamentavelmente, pregação é para se falar, é para se expressar, é para se deixar esclarecidos os fatos. Hoje nós estamos vivendo uma geração que a multidão é grande, igrejas lotadas, cheias, mas são poucas as pessoas que têm raízes na sua vida espiritual. São poucas as pessoas que estão firmadas, são poucas as pessoas que estão de pé neste mundo tão conturbado e tão difícil, o qual nós estamos vivendo. Qual a justificativa de hoje? Porque muitos se afastam do Evangelho, muitos abandonam os caminhos do Senhor. Alguém olhou para mim de cara feia, a minha namorada me despachou, perdi o meu emprego, estudei tanto, quis um emprego melhor, mas me ofereceram de zelador, eu não quis. Eu fiz o concurso, fui reprovado. Ou seja, as circunstâncias e justificativas que o homem cria para se afastar de Jesus são por demais. Mas a questão não é o tempo de evangelho, não é o que você vive, mas falta raízes na vida de muita gente. Uma árvore, para ela ser estruturada, ela não precisa nem ser grande e nem pequena. Basta ter as raízes profundas para que ela continue de pé. Ou seja, para você estar na igreja firme em Cristo Jesus, não precisa você ser conhecido como tal da situação. O homem que prega tem cultura, conhecimento, é uma pessoa abraçada por todos, é uma pessoa bem
conhecida, não precisa de tudo isso. Você precisa estar firme em Cristo Jesus, porque as tempestades virão, os dias maus virão, as lutas virão, e você precisa saber e entender em quem você está firmado. Estamos vivendo dias maus, os dias não serão bons, os dias não serão favoráveis. Mas nós temos que estar firme em Cristo Jesus. Ali em Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, você, devido a tudo que nós poderemos passar, temos que ter o cuidado para que a nossa coroa não seja roubada. Não seja roubada pela decepção, não seja roubada pela luta, não seja roubada pelos desafios, não seja roubada pelas críticas, não seja roubada pela falta de emprego, não seja roubado pela falta de roupa, não seja roubada pela falta de alimento, não seja roubada pela grande extrema decepção, o qual nós passamos constantemente nesses dias maus. E a gente vê exemplos de homens notáveis na Bíblia, como Daniel. Daniel foi ali e decretaram uma ordem que durante 30 dias ele não podia buscar a presença do Senhor. Ou seja, como eles diziam, de um Deus estranho. E quando descobriram que Daniel estava ali orando durante esses 30 dias, pegaram ele e aí condenaram a cova dos leões. Daniel poderia ter desistido, poderia ter argumentado: não, eu não estava orando, eu estava simplesmente no meu quarto, exercendo alguma atividade, lendo alguma coisa, mas ele não se deixou se abalar pelo que de fato iria acontecer com ele, que era os leões estraçalharem. Mas só que Deus já mostrava os seus cuidados pela fidelidade que ele tinha e exercia diante da presença de Deus, e Deus não permitiu que nada lhe acontecesse, porque ele estava enraizado em Cristo Jesus. E quando nós estamos, irmãos, enraizados em Cristo Jesus, a gente pode olhar o problema, ver o problema, mas dizemos: haja o que houver, eu não deixarei o meu Senhor. Haja o que houver, eu não me desviarei da presença do meu Deus. Irmãos, não existe base espiritual e nenhuma função exercida pelo homem. Existe sim aquele real e perfeito compromisso, o qual nós colocamos no coração e dizemos: esse Deus sim, eu quero. Esse Deus para mim é tudo para a minha vida. E a gente vê também muitos outros homens que tiveram estruturas para vencer os problemas. Não eram homens capacidade. Impressionante hoje, pastor, que antigamente não eram homens tão cultos, não eram homens de vasto conhecimento, não eram homens de família financeiramente abrasada, não eram pessoas de família realmente bem requisitada na sociedade. Eram pessoas que trabalhavam na agricultura, pessoas que cuidavam de gado, hoje na expressão vaqueiro, como era Amós, né? Na linguagem popular, vaqueiro, e muitos outros, e eram homens estruturados na presença do Senhor. Hoje encontramos pessoas com todos os requisitos, com todo o amparo, que alguém possa até dizer assim: na vida de fulano não falta mais nada, mas só que essa pessoa tem tudo, mas não tem raízes para superar a mínima coisa da vida que possa surgir na vida da pessoa. Irmãos, os dias são maus. Quando nós vamos nos fortalecendo na presença do Senhor todos os dias, a gente permanece firme. O apóstolo Pedro andou com Jesus quase 3 anos. E por incrível que pareça, ele não era convertido até um pedacinho da etapa final em que Jesus seria crucificado. E ele se converteu verdadeiramente
creu em Cristo Jesus, quando foram crucificar ele, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado semelhante ao meu Senhor, bota-me de cabeça para baixo. Isso é convicção, isso é certeza, isso é realidade. E hoje nós estamos vendo dias que a pessoa diz assim: meu filho tem 17 anos, 22, coisa triste, se desviou do Evangelho. A minha filha, 19 anos, não quer mais saber da igreja do Senhor, está tomando cachaça ou se prostituindo. Meu filho se desviou, tem 25 anos de idade, vive aí curtindo, só Deus sabe da vida dele. E a justificativa é essa. Também são jovens, né? Novos. Como não ia ter fraqueza? Jovem é jovem. Como justificaria também a idade de Estevão, que era bem jovem? Daniel foi levado cativo tão jovem, e muitos outros que foram levados para a Babilônia cativos e permaneceram nos caminhos do Senhor, nos pés de Cristo, até o final das suas vidas. Nós criamos, irmãos, somos cheios, educadinhos de criar só justificativas, né? De criar justificativas, meios pelos quais alguém possa dizer: graças a Deus eu estou sendo defendido por alguém pela minha pouca idade. Mas tudo quando não há raízes, as justificativas não deixarão de aparecer de maneira nenhuma. Vocês estão firmados em Cristo? Não diga nada, é um problema pessoal. Julgue-se a si mesmo. Vocês estão firmes em Cristo? Irmãos, quando nós estamos firmes em Cristo, o próprio apóstolo Paulo expressou quando ele disse que nada lhe afastaria do amor de Deus. Ele poderia ter dito assim: epa, falei nada, mas errei, aquilo vai me afastar. Não, ele disse: nada me afastaria do amor de Cristo. Nem o porvir, ou seja, situações futuras, ele cria que não afastaria do amor de Cristo. E a gente vê pessoas do nada se desviando dos caminhos do Senhor. Me desviei por isso, por aquilo. Não, gente, simples. É uma grande árvore, porém a raiz é pequena. É um grande tronco, porém a raiz é muito fina. Quando dá o vento, pufo. Eu saí dos caminhos do Senhor porque não aguentei tanta humilhação. Eu tenho certeza aqui que os firmados em Cristo, que tem muitos anos de evangelho, se for contar as experiências, 12 horas não dá. Talvez seja um exagero. 12 horas não dá. Eu acho que 12 horas é só para entrar na introdução do assunto das frustrações. Mas todos estão de pé. Todos estão no caminho do Senhor. Eu conheci um irmão que ele era pastor, era até meu amigo. Ele morreu com quase 100 anos. Pense num homem que passou dificuldades e lutas. Ele teve 12 filhos na época. E na época lá atrás, gente, há de convir que as dificuldades eram triplicadas. Era diferente. Se um chegava para um: eu estou sem uma roupa para vestir, o outro quase dizia: tenha misericórdia de mim também. E ele disse que saía na feira antigamente, orava a Deus dizendo: meu Deus, hoje não tem nada para dar comida aos 12 filhos. E de repente Deus usava alguém e ele levava o pão para casa com dificuldade, tomando conta de obra e tudo mais. Foi uma luta muito grande, que se alguém tivesse sentado escutando ele falar, dizia: para que eu não estou mais aguentando de ouvir tanta coisa. E ele simplesmente dorme no Senhor hoje. Morreu com quase 100 anos. Permaneceu até o fim.
Irmãos, às vezes as nossas experiências de firmeza é o dia a dia que vai revelar. São as situações que vai revelar quem vai estar firme ou não. Porque todos os dias nas nossas vidas é um desafio. Todos os dias nas nossas vidas são barreiras que tenho que pular. Temos que pular. Todos os dias nas nossas vidas são dificuldades novas e apresentadas para as nossas vidas. Mas quando nós estamos na raiz, que é Jesus Cristo, nós conseguimos vencer todas as coisas. Somos abalados, mas não somos vencidos. É essa a diferença, irmãos. Às vezes nós olhamos para alguém e dizemos: poxa, o irmão fulano está triste, está um pouquinho angustiado. Ah, meu Deus, coitado. Jesus, o que vai acontecer com ele? Não vai acontecer nada. Isso é normal. Se ele está firmado em Cristo Jesus, no outro dia ele vai estar cantando e louvando ao Senhor, porque tudo isso faz parte da batalha. Mas hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma geração do tome posse, receba, feche a mão, isso e aquilo. Você é filho do rei, você não pode passar nada. Gente, e onde fica Jesus Cristo, sendo filho legítimo do Deus Altíssimo, passou tanta coisa e não desistiu por nós? Aonde fica? O mundo é só posse, a vida é só posse, a vida é só receba, a vida é só vitória em toda a totalidade? Não, mentira. Tem coisas que nós temos que perder para ganhar lá no reino de Deus. É necessário, irmãos, a gente perder determinadas coisas, passar decepções, mas lá adiante nós vamos dizer: Senhor, eu agora estou entendendo o que eu passei lá atrás. É assim que Jesus faz. Quando Pedro perguntou a Jesus a respeito do lava-pés, que Pedro era uma pessoa muito indagadora, perguntava mesmo, como diz o baiano, chegava junto, ele era curioso, e Jesus disse: o que faço eu, não compreendes tu agora, mas entenderás depois. A sua batalha é grande hoje, mas amanhã você vai entender, porque nem tudo, irmãos, nessa vida, mesmo que a gente venha orar, mesmo que a gente venha consultar a palavra, mesmo que a gente venha ter longas, extensas, pensamentos e visão da Bíblia, meditação, por assim dizer, não entenderemos tudo. Não entenderemos tudo. Mas é necessário que em meio a tudo isso, ou entender ou não entender, saber ou não saber, é estarmos simplesmente firmes em Jesus. Dizer para Ele: Senhor, eu não sei o que é que está acontecendo com a minha vida, Pai. Eu estou atordoado, eu estou preocupado, eu não sei que jeito a dar em determinadas situações, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E permanecer firme até o final. Há uma ideologia e nada confirmada pela palavra de Deus, não tem lógica e nem base, que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade, isso não existe. Quem ensina isso, ensina heresia. E quem pega esse ensino, desculpa a expressão, também é um bobo. Quem pega isso também é um bobo. Mas que a nossa permanência já deve ser já inserida dentro da razão qual compreendemos que Jesus é a raiz das nossas vidas. Jesus é a nossa estrutura. Jesus é o nosso bem-estar espiritual, para que nós possamos continuar firme na presença do Senhor Jesus. E hoje, irmãos, está uma demanda. Hoje a gente diz: a paz do Senhor, José, não estou mais não. Gente, ontem estava pulando, gritando, cantando: te amo, Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso e tudo mais. Hoje já está com um copo de cachaça na boca. Que é isso? Foi a luta? Foi a dificuldade? Não. Faltou raízes, faltou estrutura, faltou realmente uma base rígida na sua vida espiritual.
Porque eu não posso dizer para alguém, seria mentira. Você vem para os caminhos do Senhor, mas não se preocupe. Nossa, as coisas vão ser de vento em popa. Tudo, aonde você chegar, botar um currículo, a firma já diz, vem amanhã de manhã. Você resolver a coisa, amanhã já está certo. É aquela questão da teologia. Tudo positividade que é um engano. Só leva a pessoa à queda, que quando vai se topar com a realidade, não suporta que não era aquilo. Foi ensinado erradamente e pegou erradamente. A vida não é assim. A vida não é simplesmente positividade, mas é também estrutura em Cristo Jesus. Mas mesmo assim que com essa estrutura, você vai acabar no final saindo vencedor em todas as coisas. Não podemos, irmãos, como o apóstolo Pedro falou uma certa vez, não podemos ser meninos na fé. Não podemos. Não é mais tempo disso. Não, passou essa época de alguém imaginar que tudo é brando e que tudo é fácil. Passou. Temos que viver a realidade nua e crua. Uma vez eu fui extrair um dente, o dentista disse assim, eu perguntei se iria doer, ele disse que não. Foi tanta dor que se eu fosse de maior, tinha dado um cacete nele. Porque ele mentiu para mim. A mentira da raiva. Se eu morasse em São Paulo 30, 40 anos, alguém dissesse assim, Jackson, eu estou querendo ir a São Paulo trabalhar lá, o que é que você acha? Rapaz, você chegando lá, oxe, a porta do emprego está aberta. É só chegou, né, pastor? Meu filho, na rodoviária já estão lhe puxando pela camisa. Venha trabalhar. Aí a pessoa chega 2 anos depois. Cadê Jackson? Eu quero matar ele. Ele mentiu para mim. Irmãos, o evangelho de Cristo não é mentira. É realidade. Os homens é que inventam. Deus já deu o tempero do evangelho correto, mas o homem imagina, vou colocar um pouquinho de sal a mais, ou um cominho a mais. Nunca é o tempero certo que se deve expor a realidade para a humanidade. Sempre há um acréscimo, e nesses acréscimos cria-se problema, e realmente cresce um grupo de pessoas fracas, sem estrutura, sem entendimento, tapeado por tudo. É o chamado dizer que diz que com banana e bolo se engana os tolos. Evangelho não é para isso. Evangelho é para você ter os pés no chão. Senhor, não importa o que eu venha passar na minha vida. Não importa. Você é filho do rei, mas o legítimo filho sofreu. E nós? Vamos nos colocar como legitimados em quê? Puros em quê? Que não temos que passar nada. Gostosões que nós somos, né? O Filho de Deus passou tudo. Nós somos os tais da situação. Isso é o que, irmão? Falta de preparo, falta de estrutura, falta de entendimento, falta de raízes, falta do verdadeiro pão que alimenta para nós estarmos firmes para a vida eterna até o final. Falta tudo isso em nossos dias, irmãos. Não é tempo mais disso, de nós nos enganarmos, de sermos crianças, meninos de colo ainda, que não pode nem tomar o leite totalmente completo, que tem que botar um pouco de água para ficar mais fino, para não estragar o estômago. Não é isso. Jesus nos chamou para a vitória, mas nos chamou também para a realidade. Jesus nos chamou para a vitória, mas nos chamou também para mantermos os pés no chão. Jesus nos chamou para a vitória, mas nos chamou também para vivermos a realidade que Ele mesmo já deixou escrito na sua palavra. E em outro ponto a gente vê grupos, inúmeras pessoas na época de Jesus que já não tinha estrutura, já não tinha raízes, andava com Ele, mas não aproveitava as oportunidades que Deus dava para crescimento espiritual. Quando aqueles estavam reunidos, que Jesus estava no seu sermão falando das coisas que iriam acontecer e foram se afastando. E Jesus perguntando aos restantes se eles também não iriam deixar
E Pedro, tomando a palavra mais uma vez, disse: para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Pedro poderia ter dito: o Senhor tem palavra de casa nova, o Senhor tem palavra de fazenda, o Senhor tem palavra de uma grande criação de gado, o Senhor tem palavra de que eu me tornarei rei no futuro. Nada disso. Pedro abraçou a palavra, porque ele já estava enraizado em Cristo Jesus. As raízes de Jesus estavam na vida dele como estrutura. Foi o que ele veio à condição de responder: para onde iremos nós? Tudo passa, mas Ele é a vida eterna. Não há condição, irmãos. É melhor sermos sinceros do que omissos à verdade do Senhor. E quando Jesus disse, não me falha a memória, foi para Isaías, foi Jeremias, né, que a gente esquece, é natural. Quando ele disse: vá, pregue a minha palavra. Ele poderia ter dito: vá, pregue a palavra dos apóstolos, pregue a palavra dos discípulos, pregue a palavra dos demais, pregue a palavra de muitos presidentes da época e tudo mais. Ele disse: não, pregue a minha palavra, porque a minha palavra é real, a minha palavra é verdadeira, a minha palavra promete e cumpre vida eterna para todos. É isso que é importante, porque quando nós não temos, irmãos, raízes, somos frágeis em tudo, negamos tudo. Tudo para nós é um motivo de se afastar. Tudo para nós é motivo até de se envolver com as coisas do mundo. É motivo até de nos envolver com a sociedade corrupta, o qual nós estamos vivendo, que só ensina o que não presta, só conduz o que não presta, só manda você se corromper, só manda você se aproveitar das oportunidades, sem olhar quais delas realmente louva o Senhor. É só você estar se envolvendo com tudo. É essa sociedade, é esses meios que não têm raízes, e você ainda não criou raiz e quer se envolver também. Aí vai se corromper. É como você não saber nadar e simplesmente dar um mergulho dentro da praia. Você vai ficar lá dentro e não vai subir, só o seu corpo morto. Assim mesmo é a sociedade de hoje, irmãos. Não tem estrutura, não tem ensino bom, não tem nada básico para nós, não tem aquilo que possamos tomar como exemplo. É tudo ajeite aqui, assine aqui, qualquer coisa vai rolar para a gente, qualquer coisa trabalhe junto comigo que a gente ajeita. Sabe, você não vai perder nada. Você sabe que comigo você não perde nada. Sim, perde sim a vida eterna e ainda vai para o inferno. É esse o mundo de hoje para quem não tem raiz. É esse o mundo de hoje para quem não está realmente estruturado em Cristo Jesus. É esse o mundo de hoje, irmãos. Você está firme em Jesus? É esse mundo que você quer? É esse mundo que nós queremos? Um mundo que não garante vida eterna? Um mundo que oferece, se estão indo para o inferno, quer oferecer carona a você também? É esse o mundo, irmãos? Não, Jesus tem o melhor para todos nós. Quando Ele disse que iria para o Pai e que iria preparar lugar, e aonde Ele estivesse, nós estaríamos também. É essa promessa que Jesus tem para mim e para você. É essa garantia que Ele tem para as nossas vidas. É vida eterna em Cristo Jesus. Mas tudo isso só pode acontecer na sua vida se você estiver enraizado em Cristo Jesus. Porque se você não estiver enraizado em Cristo Jesus, você não vai deixar a palavra prevalecer dentro de você. Não, você não vai deixar, porque não vai dar tempo. A sua cabeça vai estar cheia de tudo deste mundo, de toda a riqueza, toda a glória, toda a vida social, tudo que o mundo deseja oferecer. A sua cabeça vai estar cheia, e quando a cabeça da pessoa está cheia das coisas deste mundo, de riquezas, tudo mais, glória, fama, não consegue criar raiz de jeito nenhum. Vai ficar sempre um menino, uma criança, vai crer em tudo, acreditar em tudo e dizer eu recebo, isso, aquilo e aquilo tudo mais. Porque você não tem raiz. Quem tem raiz crê em
tudo, não separa nada, não peneira nada, tudo é oportunidade, tudo é santo, tudo vem de Deus. Essa oportunidade eu não perco, essa oportunidade é minha, eu sou nenhum bobo, mentira. E o diabo jogou já o anzol, já está no seu berço, e ele puxando, dizendo: venha, eu quero você para mim na eternidade. E a pessoa está indo e não está se dando conta da realidade. Mas todos os homens de Deus que tiveram raízes, tiveram na profundeza de Cristo, cria na palavra, tinha a palavra dentro de si como convicção, nenhum deles desistiram do plano de salvação. Nenhum deles desistiram. Muitos deles foram jogados na fornalha de fogo, muitos deles foram cerrados ao meio, muitos deles foram jogados em arena, muitos deles foram jogados em tacho de óleo, muitos deles foram espancados até a morte, mas não desistiram. Porque quando nós estamos, gente, na raiz que é Jesus Cristo, a morte pode vir, mas você consegue encarar, porque não é de você mesmo, é o Espírito Santo de Deus que está em você e te encoraja. O salmista Davi expressou quando ele disse que quando ele passou a orar ao Senhor, ele disse que sumiu todos os seus temores. É orando que some o temor, o medo, que some tudo que é de negativo para as nossas vidas, e nós ficamos estruturados em Cristo Jesus. Eu uma certa vez estava conversando com... Nós tinha um comércio de sandália, e quase em vendagem nenhuma, por incrível que pareça, eu ficava abatido. Alguém dizia: Jacques, você tinha dinheiro em casa? Que dinheiro? Depositado? Nem pensar. Mas eu sempre estava olhando para cima. Chegou uma pessoa para mim que dizia que conhecia Cristo. E aí, Jacques, eles estão começando também. E aí, já como foi hoje? Eu disse: segundo a vontade de Deus, e dando risada. Mas você ainda dá risada? Você ainda está alegre? Se ela tivesse enraizada em Cristo Jesus, ela dizia: eu sei, é Deus na sua vida. Eu sei que essa alegria é Deus que colocou no seu coração. E não pensaria desta maneira. Você ainda dá risada por não ter vendido? Se ela pensasse em Cristo Jesus, tivesse raízes, ela tinha convicção. Toda pessoa que não tem convicção, ela não tem raízes. Toda pessoa que não dá testemunho do outro cristão acerca de virtudes, é porque ela não tem raízes. Porque fulano é tão alegre, eu estou na igreja, não sou, tem essa alegria toda, fulano não tem nada e vive feliz. É porque ela tem raízes e tem Cristo na sua vida, e o que não tem, jamais vai compreender. É necessário, irmãos, estar firmes em Cristo Jesus. Você pode morrer? Pode. Podemos, de qualquer tipo de morte, de acidente, chegar a morrer? Podemos. É o círculo da vida. Faz parte. Às vezes eu digo até para minha esposa: me chateio ter momento, eu estou arrumando a mercadoria, aí caio. Puxa, quanto mais eu tenho cuidado é que escapole as coisas. Mas sabe por quê? Que às vezes nos excedemos nos grandes cuidados. E quem cuida de nós é Deus, gente, é bobagem pura. Eu tenho que pisar aqui, sabe, pastor? Porque, não. As topadas, os tropeços, os empurrões, faz parte da vida. Se eu nunca errar na minha vida, por favor, vocês vão me chamar de Deus. E eu não quero. Tem que ficar a honra e a glória para Ele. Tem que falhar. Mais importante, uma das coisas muito importantes que eu quero passar para vocês: Satanás, ele não se importa em ver você na pior.
em situação difícil, tremenda e tudo mais. Agora a preocupação maior dele e o que mais irrita ele, dá raiva, é não sair da sua boca: eu não quero esse Deus. É a raiva que ele tem. Poxa, está sofrendo, está passando torturas e tudo mais, e não nega aquele homem lá de cima. Assim mesmo ele pensou de Jó quando fez a proposta. Ele está assim: te serve porque tu dá tudo. Mas Satanás quebrou a cara, acabou tudo, e Jó continuou na presença de Deus. Jó, já naquela época, sem ter grandes ensinos, tanta base que se tem hoje, tanto cursos, lamentavelmente, irmãos, é triste, mas já eram homens firmes. Porque isso não dá estrutura, o que dá estrutura é como você recebeu Jesus na sua vida. É a convicção que você tem e o que ele representa para você, irmãos. Não as demais coisas superficiais ao redor. Eram homens sem conhecimento, mas eram firmes, de caráter firme. Alguém chamava para corrupção, ele dizia: não, eu não quero, não vou de jeito nenhum. Incrível, impressionante. Hoje não falta nada e os homens têm necessidade de tudo. Tem, quero mais, e nunca se satisfazem e também não se estruturam em Cristo Jesus. Havia um pregador nesse século, Billy Graham, era um homem que pregava em vários países do mundo, era um evangelista. Ele aconselhava até presidentes de nações, era uma pessoa de um vasto conhecimento. Olharam para ele e viram todo o requisito nele: cultura, sabedoria de Deus, não só o que ele tinha estudado, mas a sabedoria de Deus para aconselhar, que aí é sabedoria de Deus. Conselho não é cultura, sabiam disso? É sabedoria de Deus. Conselho é sabedoria de Deus. E muitos presidentes de várias nações procuravam ele para dar conselho. E simplesmente alguém se interessou, disse: ó Billy, você não quer ser presidente da república? Ele disse: não deixarei a função que Deus já me delegou para simplesmente servir a um país. E não quis. Hoje está uma onda de Deus me chamou para ser isso, para ser aquilo. Mentira pura. Ganho disso, mentira pura. Entendeu? Então são essas pessoas que não têm raízes, não têm estrutura para olhar, ver Deus como alvo, como centro e dizer: é o meu Deus que eu não deixarei. Hoje, pela falta de estrutura e raízes, irmãos, todo mundo quer agradar todo mundo, para não desapontar ninguém. Titia, titio faz isso, vovó, não posso desagradar, não vou falar a verdade, porque é papai, né? É mamãe, nossa, meu Deus, que pecado. Não é pecado coisa nenhuma dentro da palavra. Isso é mentira, isso é adoração aos pais, é adoração. Nós temos que entender o que é honrar e o que é adorar. Honrar é você também aconselhar e falar a verdade. Adorar é ocultar, dizer papai e mamãe, fazer um semideus. Houve um presidente dos Estados Unidos, há muitos anos atrás, que perguntaram a ele: sim, qual o segredo do sucesso? Ele disse que não sabia, mas que conhecia o segredo do fracasso, que é agradar a todos. Viu? É isso. Mas quando nós temos raiz, irmãos, a gente prioriza agradar primeiramente a Deus. Quando nós temos raízes, nós priorizamos tentar agradar o Senhor, mesmo que venhamos chegar a nos desagradar. Mas a gente olha e diz: meu Deus merece todo o meu esforço. Meu Deus é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Nós, irmãos, como eu citei anteriormente, nós estamos vendo uma geração que não tem raízes. Lamentavelmente, não tem raízes.
Será que eu estou generalizando? Não, as evidências são claras. Não tem raízes. Eu conheci um grupo de pessoas que aparentavam ser firmes na igreja. Quando eu perguntei, cadê fulano? Oxe, estão por aí. Uma largou o marido, está com outro homem. A outra traiu o marido. O outro está usando droga. Meu Deus, e onde estão esses anos que dizem ter tido aprendizado dentro da igreja? Foi culpa de quem ensinou? Não. Eles próprios, porque criar raiz é um particular seu. É você que tem que lutar para isso. É você que tem que se esforçar para criar raízes no seu interior. É você. É você procurar meditar na palavra de Deus, observar criteriosamente, como está escrito em João 5,39, que diz: examinais as escrituras, porque cuidas de mim ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Você vai criar raízes assim, colocando no seu coração o desejo de aprender de Cristo. O desejo de aprender de Deus, o desejo de não ficar feito bobo no mundo de engano, o desejo de não se envolver com coisas que não tem nada a ver o já determinado por Deus para a sua vida. Aí você vai crescer. Crescer para quê? Ser famoso? Não é isso que eu digo. Ser rico? Também não. Ser a pessoa mais bonita da sociedade? Nem pensar. Viver uma vida de aplausos perante a multidão? Também não, não é isso. Ter uma cultura invejável de você chegar num púlpito e dizer: chegou ele, chegou ela? Também não. Mas estrutura para se preparar para o chamado de Deus naquele dia. E não ter nada de que se envergonhar. É essa a raiz que Deus quer que tenhamos em nossas vidas. Raiz de estrutura forte, que possa vir os ventos, as tempestades, as lutas, mas você não vai cair. Não tenho receio de dizer, pastor, quantas e quantas vezes eu já tive desanimado. Nossa, Jesus, que se até um menino me chamasse de chato, eu caía. Desanimadíssimo, olhava assim: e agora, Jesus? Mas lá no fundo, quando você tem raízes, há uma voz que fala dentro de você: eu não deixo esse Deus maravilhoso, mesmo assim. Você pode estar se arrastando, você pode estar na degradação moral, física, espiritual, financeira, tudo. Mas há algo interior dentro de você que fala muito mais forte. Mas é só quando você tem raiz em Cristo Jesus. Quando você não tem, nada fala mais forte. E as suas decisões negativas de abandonar os caminhos do Senhor é do sábado para o domingo. Rápido, muito rápido. Mas quando nós temos Cristo, irmãos, vem a tempestade, vem a lutas. Não sei se eu já citei aqui, já falei alguma vez. Eu quando me converti, meus irmãos, eu ia fazer 19 anos. Só 19, já fiz 60. Se alguém me perguntar: Jackson, e as suas lutas, dificuldades? Vamos deixar para lá, senão a gente termina 4 da manhã. Esquece esse negócio. Vamos deixar para lá os detalhes, né? Vamos deixar. Mas estou aqui, não firme mais do que ninguém, mas clamando até hoje e Deus me sustentando. Muitos disseram: esse daí rapazinho novinho, nossa, deixa chegar o São João, os licor que ele vai tomar. Deixa chegar o carnaval, vai estar pulando feito pipoca. Deixa chegar o micareta, misericórdia, vai estar com a gente pinotando. Quem disse? Já veio vários micaretas, vários São João, várias festividades, até profanas. E Deus tem me sustentado. É porque eu mereço? Não, sou o primeiro a descartar.
Se Satanás aparecesse e dissesse assim: você está firme porque você merece, saia daqui, seu mentiroso safado. Que eu sei que não, tenho certeza que não. Foi Cristo Jesus na cruz que me deu força, me dando estrutura, criando raízes na minha vida, que fez com que eu estivesse de pé até hoje. Ou gemendo, ou chorando, ou fraco ou não, estou aqui. O importante é você não desistir. O importante para não desistir é você não olhar os valores desta terra, os valores deste mundo, seja financeiro, seja o que for, não olhar os valores a mais do que Cristo na sua vida. Se você olhar, você não fica. Se você olhar, você não fica de pé. Porque tudo é passageiro. Se você tem um bom emprego, corre-se o risco de perder. Se você tem um carro luxuoso, amanhã pode estar andando com a motinha velha e quem sabe uma bicicleta. Quando a Bíblia expressa que tudo é passageiro, é tudo, não é algumas coisas, é tudo que é passageiro. As coisas que mais as pessoas que já são bonitas, lógico, né, procura preservar, não permanece, imagine o resto. Porque vai cair o couro aqui, a orelha vai pendurar, o negócio é incrível, né? Os desmanche total. Não permanece, imagine o que Jesus já falou das coisas deste mundo. Não vai permanecer nada. Mas Ele próprio disse que todas as coisas são passageiras. Todas. Menos a minha palavra. Ou seja, o que Ele falou há de se cumprir. Não adianta alguém dizer: fulano, eu profetizo que você não vai envelhecer. É mentira. Eu profetizo que você vai ter grande riqueza. Se não vai ter, é mentira. Quem acreditar vai sofrer e arriscar até depois se matar. Porque mentira faz pessoas se matar também. Acredita tanto que chega uma hora que não dá mais, Jesus, me enganaram demais e o bobo fui eu. Mas quando nós estamos enraizados, irmãos, em Cristo Jesus, você vence todas as coisas. Não é eu que garanto, não, longe de mim para garantir as coisas que o próprio Deus já falou, mas Ele próprio na sua palavra, Ele se responsabiliza e Ele mesmo garante. Isso é que é importante. E o resto, tudo fantoche, tudo encanto, tudo mentira. E nós não fizemos uma aliança. Quando nós fizemos uma aliança com Deus, cremos que fizemos uma aliança com um Deus verdadeiro. Um Deus que tudo que fala cumpre. Um Deus que tudo que Ele fala, Ele exerce a sua função como promessa. Isso é muito importante. Mas é necessário nós obtermos raízes. Quer estar firme em Cristo Jesus? Deixe criar raízes dentro de você. Deixe a palavra de Deus falar forte dentro de você. Deixe tudo que você lê tornar-se vida dentro de você. Deixe que a raiz de Cristo venha enraigar na sua vida. E aí você vai superar todas as coisas. Nada vai ser impossível, porque Cristo garante vitória. Porque o número de desviados, como falei anteriormente, é estupidamente grande. Alguns voltam? Não, nem todos voltarão. Isso é pura realidade. É duro, mas fazer o quê? Nem todos voltam. Mas os que estão nos caminhos do Senhor, que já criaram raízes, eles não se desviam. Porque nada ele vai ver ou ela como justificativa para se desviar. Nada o que tem raiz vai ver. Mas o que não tem raiz em Cristo Jesus, firmeza em Cristo Jesus, tudo é uma justificativa. Tudo. Imagine algo, eu digo, é isso, é justificativa. Para dizer, eu saí porque fulano olhou para mim atravessado. Irmãos, ou atravessado ou não, ou com luta ou não,
queremos permanecer. Temos que permanecer para que nós possamos, em meio a tantas coisas que há no mundo, tantos acontecimentos, a gente venha a ser coroado por Cristo Jesus. E aqui diz: até quando eu tenho que estar firme em Cristo Jesus? Até o final. Até o final, né? Conclusão: nós só venceremos as batalhas estando em Cristo. Conclusão: fora de Cristo não há vitória nenhuma. Fora de Cristo ninguém vencerá. Fora de Cristo é tudo ilusão. Fora de Cristo é tudo uma mentira. Só nele seremos vencedores. Amém? Que Deus abençoe a todos.